Olá pessoal, continuando na parte de análise qualitativa dos gestores de fundos de ação, o que a gente vê de diferente da qualitativa para a quantitativa? Então, a quantitativa é uma tentativa de criar métodos um pouco menos subjetivos, né, mais quantitativos, para ter um filtro que faça com que a gente não tenha que analisar qualitativamente milhares de fundos. Então, na análise quantitativa, a gente usa os critérios que a gente viu no passado, como o índice de Sharpe, volatilidade, aderência ao benchmark, né, superação do benchmark, performance, para dos milhares de fundos que a gente tem, chegar a alguns poucos fundos, e nesses fundos, sim, fazer uma análise qualitativa mais aprofundada. Por quê? Porque a qualitativa ela demora mais tempo, é mais difícil de ser feita. Então, a gente não consegue fazer a qualitativa com milhares de fundos. Então, a junção desses dois tipos de análise faz com que a nossa seleção de fundos melhore bastante. E através da qualitativa a gente consegue tentar entender se o que fez o gestor performar bem no passado vai continuar fazendo com que o gestor performe bem no futuro. Né? E se essa classe de ativos faz sentido para a gente agora. Então, se a gente voltar aqui para os slides, a gente vai ver alguns indicadores que são muito importantes na hora de selecionar um gestor. Então, qual é um primeiro ponto interessante? Existe uma área de compliance bem estruturada? Né? Então, tem pessoas cuidando do compliance, pessoas com currículo reconhecido, que sabem o que estão fazendo, que estão lá para impedir que o comportamento de analistas ou até do próprio gestor venha a lesionar o cotista de alguma maneira. Né? Porque má-fé sempre pode existir. Se existe má-fé da parte de algum analista, de gestão, alguma atitude antiética, isso certamente vai ser prejudicial para o cotista. Então, um dos primeiros pontos e mais importantes é entender a parte de compliance. Né? Qual é o tempo de experiência dos gestores? Embora, claro, você tem pessoas novas que são excelentes no trabalho que fazem, um bom indicador é se o gestor está no mercado há bastante tempo e durante todo esse período ele teve uma performance boa, é um bom indicativo. E a análise de gestor é diferente da análise do fundo. Por quê? Às vezes, você tem um gestor que ele estava há 10 anos num fundo de investimento. Então, no fundo de investimento XPTO, ele teve 10 anos, teve uma performance muito acima do Ibovespa todos os anos, e de repente, por algum motivo, por algum desentendimento com o sócio, ou porque quis seguir uma carreira diferente, ele vai e abre um outro fundo de ações. Ou um fundo de ações long biased, ou até um fundo multimercado. Nesse caso, você pode dar um desconto na questão de tempo de existência do fundo. Por quê? Porque é um gestor que já tem experiência. Mas é também importante entender outros pontos, como por exemplo, o gestor nunca está sozinho, ele precisa de analistas. O gestor foi sozinho para o novo fundo? Ou os analistas foram com ele? Porque se ele foi sozinho, pode ser que grande parte da capacidade analítica daquele fundo anterior não se repita no novo fundo. Né? A equipe toda foi com ele? Bom, então é um indicador mais positivo. Agora, qual é outro ponto também importante? Aquele gestor já estava acostumado com tarefas administrativas, porque vamos supor que ele era um gestor de um grande banco e ele só cuidava da parte de análise de ações. Ele nunca teve que lidar com demissão de funcionário, com a parte administrativa, pagamento de salário, pessoal se demitindo, contratação de sistemas, contratação de outras pessoas. Então, tudo isso entra na parte de análise de se você pode pegar o track record desse gestor e colocar no novo fundo. De qualquer forma, é sempre um indicador positivo, independente de qualquer outra coisa, quando um gestor teve performance positiva em outros fundos. Isso é positivo. É claro que você vai ter que analisar várias outras coisas em conjunto, mas procurar o gestor, saber quem ele é e ver que ele já performa bem em outras áreas, é sempre um ótimo sinal. E muitas vezes você consegue ver isso através do currículo do gestor. Do currículo não só do gestor, mas dos analistas em volta. Então, como a gente fez lá na parte de renda fixa, que a gente entrou no site para entender quem são as pessoas, você pode fazer isso de várias maneiras. Você pode entrar no site e ver o currículo das pessoas, o site mostrar isso. Você pode tentar fazer um call, ligar para a área de relacionamento com o investidor. Na maioria das vezes, por incrível que pareça, eles são super receptivos, independente do tamanho do investidor. Você pode procurar calls, você pode entender se vai ter algum call com eles, disponível no YouTube, algum podcast. É muito comum hoje
que os gestores eles estejam muito disponíveis na mídia social para prestar mais informação, ter um pouco mais de transparência. Então, hoje em dia, com a tecnologia, ficou mais facilitado essa parte de análise qualitativa, né? Outro ponto muito importante, os gestores possuem dinheiro próprio no fundo, então é o que a gente chama de skin in the game, né? É pele no jogo, a parte de alinhamento do interesse. Então, vamos parar para pensar. O gestor do Bradesco FICFIA, que era aquele fundo que tinha 4% de taxa de administração, para basicamente ficar igual ao Ibovespa, né, descontando a taxa ainda ficar bem abaixo, aquele gestor que tem a certificação CGA, que é regulado na CVM para atuar como gestor, será que ele tinha o dinheiro dele naquele fundo? É provável que não, né, porque ele sabe que o fundo não vai performar bem. Tem um conflito de interesse muito grande naquele fundo. Então, outro indicador que é extremamente importante é o indicador de quanto do dinheiro do próprio gestor está naquele fundo, dos analistas. Então, é muito comum você ir em assets independentes e perguntar para o gestor, olha, o seu patrimônio está investido no fundo? Se sim, quanto? Qual o percentual disso? Os seus analistas investem no fundo? Existe alguma regra sobre esses investimentos? Então, por exemplo, eu conheço fundos de ações em que tem um acordo de todos os sócios e todos os analistas investirem pelo menos 50% de todo o patrimônio no próprio fundo de ações. Então, poxa, para um fundo de ações, que é um fundo de alto risco, todo mundo na casa ter 50% de todo o dinheiro que eles têm lá, né, é muito interessante, porque é metade de tudo que eles têm. Eles não vão querer perder esse dinheiro, eles vão fazer o melhor trabalho possível. Existe risco? Ainda existe, eles podem errar, podem tomar decisões erradas, mas eles vão fazer de tudo, né? Eles vão tentar fazer a melhor análise possível para trazer mais retorno. Eu conheço gestores de fundos que a regra é 70%. E tem fundos que os sócios têm 100% de todo o patrimônio naquele fundo. Então isso é um alinhamento de elevadíssimo nível, né? Tudo dele está lá, ele confia. Se o fundo quebrar, se o fundo for mal, eles fizeram uma decisão errada e perderem tudo, eles perdem todo o dinheiro da vida deles. Então isso é um nível de alinhamento extremamente importante e que traz muito mais segurança. Então a gente vê algumas coisas. Poxa, o fundo tem uma área de compliance bem estruturada, o gestor tem um currículo relevante, tem experiência. Às vezes ele não tem experiência como gestor, mas ele era um analista sênior por muito tempo. Então também é muito importante. Ele trabalhava numa equipe de gestão e quis sair para montar um próprio fundo, mas ele ficou 4, 5 anos, 10, 20, 30 anos analisando ações, quis montar o próprio fundo. Poxa, não tem compliance, o gestor tem experiência, a equipe tem muita experiência, tem alinhamento de interesse, então os gestores, os analistas, eles estão com dinheiro no próprio fundo. Então, só esses 3 indicadores já são ótimos. Aí você soma isso com a parte quantitativa, que são fundos que frequentemente vêm passando o Ibovespa, também é muito importante. Então, eu falo assim, a chance de dar certo é muito alta, é bastante alta. Outro ponto que é importante, quando você está analisando a parte quantitativa do fundo, é o seguinte, que acaba sendo só visto na parte qualitativa. Houve troca de gestor, porque muitas vezes acontece isso, o fundo vai super bem, o gestor é requisitado para trabalhar em outro lugar, ele vai, e aí depois o fundo, esse novo histórico, vai ser diferente, porque é um gestor diferente, pode ser que os analistas sejam diferentes. Então, sempre que troca o gestor de um fundo, tem que tomar esse cuidado para zerar aquela análise, ou pelo menos colocar um peso diferente no momento que era outro gestor, para o momento de gestor novo. Tá? Então, é muito importante ter esse cuidado de entender quando estava cada gestor e o tempo de experiência de cada um deles. Outro ponto muito importante, assim, o estudo contínuo é incentivado. Então, o que significa ter estudo contínuo? Olha, a empresa dá espaço para as pessoas fazerem um mestrado em finanças, um mestrado em economia, dá espaço para eles estudarem fora, fazerem cursos de aprimoramento. A casa paga certificações relevantes, como o CFA, para as pessoas, o CAIA, FRM. Será que a casa incentiva que essas pessoas estejam se aprimorando o tempo todo? Ou é uma casa que deixa todo mundo ficar lá e tá bom, vamos fazendo, vamos tocando? Se é uma casa que está o tempo todo empurrando seus funcionários para cima, isso é extremamente importante, né? Outro ponto importante, qual é a rotatividade daquela equipe? Então, é muito comum ter gestores, equipes que são muito egocêntricas. E isso acaba criando um clima muito tóxico de se trabalhar. E a análise de um fundo não é diferente de uma análise de uma empresa. Se você tem um gestor tóxico, um líder tóxico, uma liderança tóxica, as pessoas que são boas começam a sair da empresa. Todas as pessoas começam a sair da empresa porque é muito ruim de se trabalhar naquele ambiente. Então,
a atuação do gestor como líder também é extremamente importante. Ele é uma pessoa carismática, uma pessoa que incentiva os outros a trabalharem, a produzirem mais. Né? Outro ponto importante, existe uma estrutura de sociedade. Então, assim, os analistas que estão lá há algum tempo, têm boa performance, eles ganham participação do fundo. Né? Eles vão ter participação relevante nos resultados. Porque às vezes os outros critérios estão atendidos, mas ele não é remunerado bem. Então, quando a gente fala de cobrar 2,20, se esses 2,20 estão sendo revertidos para incentivo do estudo, estão sendo convertidos para os analistas ficarem na casa e não forem embora da empresa, se eles estão sendo bem aplicados, é provável que esses 2,20 se convertam em muito mais dinheiro no futuro. Então, tudo isso faz parte da análise qualitativa de um fundo. Né? Você consegue estudar a parte de rotatividade da equipe. Existem processos contra aquele gestor ou contra a instituição. Então, aquele fundo já teve algum processo, aquele gestor, alguns analistas já teve algum tipo de problema, algum processo da CVM. Porque tudo isso também é uma bandeira vermelha. Né? Qualquer tipo de processo provavelmente é uma coisa muito grave. Claro que cada processo é um processo, mas ainda assim é um mau sinal. Então, vamos pegar do ponto de vista da análise como um todo. Vamos pegar um fundo que tenha 5, 6, 8 anos de existência, 10 anos de existência, mas vamos colocar 5 anos mais de existência. Supera e muito o Ibovespa no longo prazo, supera consistentemente o Ibovespa em diferentes intervalos de tempo, tem uma taxa de administração e performance compatível com o mercado. Quando comparado com outros fundos de investimento no mercado, ele vai bem parecido, às vezes supera, às vezes um pouco abaixo, isso é normal. Difícil ter um fundo que todo ano vai bem. Então, é comum que tenha anos de performance relativamente baixa. Isso todo gestor ativo vai ter em algum momento, né? Todo fundo vai ter. Então, é importante também ter a paciência de entender que eles estão fazendo um trabalho, que a parte de análise às vezes demora anos para se concretizar. Então, às vezes, um fundo ele fica 6 meses, 1 ano, 2 anos analisando uma empresa antes de decidir comprar. E muitas vezes, para aquela tese se concretizar, vai demorar 2, 3, 4, 5 anos, que é muito comum para fundos de ação, e principalmente fundos PIPE, que tem um tempo de maturação da estratégia muito longo. Então, se ele tem boa performance, um bom índice de Sharpe, uma volatilidade controlada, uma baixa rotatividade da equipe, o estudo continua incentivado, não tem processos contra o fundo, contra os gestores, os analistas, tem um alinhamento muito grande, então todos os gestores e os analistas têm dinheiro no próprio fundo, tem um currículo relevante, todos os gestores e os analistas da casa. Se todos esses critérios são atendidos, eles performaram bem e tudo indica que vão continuar performando, esse é um tipo de fundo que vale a pena investir. Né? Então, assim, somando tudo isso, a chance de dar errado é muito baixa. Sempre vai existir, mas é muito baixa. E depois você entra na parte de diversificação. Então, muitas vezes é saudável diversificar entre mais de um gestor. Não muitos também, porque eles já estão fazendo um processo de diversificação. Mas ter 1, 2 ou 3 gestores dentro da categoria de ações, às vezes um fundo long bias, um fundo de ações livre e um pipe. Né? Ou então um long bias e 2 livres, né? Dependendo de acordo com o perfil, às vezes faz muito sentido porque você diminui o risco de ter tomado uma decisão errada. E no longo prazo eles vão se balanceando e tendem a dar um retorno positivo. Né? Então esse aspecto é muito importante. Se você segue todos esses passos, a chance de escolher um bom fundo de ações, se você entende qual é a estratégia dele, se é um fundo que está alavancado ou não está, e não é ruim escolher um fundo alavancado. Para quem tem um perfil agressivo, ele é super compatível. Mas tem que entender que ele pode cair muito. E se ele, quando cai muito, você entende que faz parte da estratégia e que o gestor continua performando e deixa seu dinheiro lá, ótimo, provavelmente no futuro vai rentabilizar ainda mais. Né? Então, toda a parte quantitativa e qualitativa é muito importante. E a gente chega no terceiro passo, que é a parte psicológica dos investimentos. Então, teve um estudo de um fundo realizado nos Estados Unidos. Então, depois de realizar toda essa análise, é provável que o fundo vá bem. Só que ainda tem um terceiro aspecto, que é o aspecto psicológico dos investimentos. E, nesse caso, eu sempre gosto de mostrar o que aconteceu com o fundo, o Magellan Fund, ou Magellan Fund, que era do Peter Lynch. Então, qual é a história desse fundo? O fundo do Peter Lynch era um fundo de equity, de ações americanos. Peter Lynch é reconhecido como um dos maiores gestores de ações do mundo. E ele era o gestor desse fundo entre 1977 e 1990, então cerca de 13 anos. Nesse período, o fundo teve um retorno anualizado médio, né, de 29% ao ano. Então, quem deixou por todo esse período
conseguiu 29% de retorno ao ano, em dólar. Então, ele é tido facilmente um dos fundos da época que melhor performou no mundo. E aí você pensa, poxa, se o fundo deu 29% ao ano na média, as pessoas que investiram nele, claro, cada uma entrou em um momento, às vezes entrou em 1980, 85, 88, 78, né? Cada um vai ter um tipo de performance, mas no geral as pessoas vão ficar positivas. É um fundo que dá 29% ao ano em dólar, no longo prazo. E aí o que a Fidelity Investments, que era a casa responsável por esse fundo, fez um estudo e eles chegaram à conclusão desse estudo de que a maior parte dos investidores que investiram no Magellan Fund perderam dinheiro. E você assim, como é que um fundo que na média dá 29% ao ano consegue? Como é que as pessoas conseguem perder dinheiro investindo nesse fundo? E a resposta é muito simples, né? É a parte comportamental. Então, o que é muito comum de acontecer? Quando um fundo performa muito bem, ele sobe muito, ele chama a atenção de todos os investidores. Qual é o fundo que mais performou nos Estados Unidos, no mundo naquele ano? O fundo do Peter Lynch subiu 60% naquele ano. Aí o que o pessoal pensa? Poxa, vou entrar, não quero saber se ele performou 100%, ele não está performando bem. E entra. E por algum motivo, no ano seguinte tem algum problema, alguma crise, às vezes o fundo vai até melhor do que o mercado de ações. Então, por exemplo, a Bolsa Americana cai 30% e o fundo cai 15%, 20%. Aí que a pessoa pensa, poxa, o fundo está negativo, nem faz a comparação adequada. O primeiro erro é nem comparar com a Bolsa Americana. Só ver o número absoluto, poxa, está mega negativo, me dei mal, dou muito azar, sai do fundo. Aí sai do fundo com prejuízo, o gestor continua sendo bom, o gestor não muda de 6 meses, né? O cara não entra 3 meses depois mudou, ele continua sendo um bom gestor, continua tendo o tempo de maturação das ideias. A pessoa sai e o fundo volta a subir. Então o fundo cai, a pessoa sai, perde tudo lá embaixo, perde 20, 30, 40, 50%, o fundo sobe pra caramba, aí todo mundo fala, poxa, não devia ter saído e tal, vou procurar, e aí outras pessoas entram e fazem a mesma coisa, compram na alta e vendem na baixa. Então, o que as pessoas não entendem é que quando você escolhe um gestor, você está escolhendo, de certa forma, um funcionário, está escolhendo uma empresa. E as coisas não mudam de um mês para o outro, não mudam de 3 meses para o outro. Você fez aquela análise do gestor, você gastou tempo, entendeu quem é a equipe. Se você faz isso, você fica muito mais confortável em deixar seu dinheiro por 1, 2, 3 anos. Se você investe no gestor de ações, tirar antes de 1 ano significa 2 coisas. Ou você foi psicologicamente afetado pela sua decisão, o que é uma decisão irracional, ou você fez a análise errada daquele gestor, você errou. Falou, olha, eu achei que era uma estratégia outra. Porque tudo bem, nesse caso pode até justificar. Mas se você acerta a análise, falou, poxa, fez todo o dever de casa, sem deixar o dinheiro lá, ele vai voltar a produzir, é só uma questão de tempo. É claro que existe o risco dele não voltar, de acontecer alguma coisa, mas a chance de você errar é muito mais alta quando você tira o dinheiro na baixa de um fundo de investimento que tem uma equipe super qualificada, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Quando você está escolhendo um gestor, você está escolhendo um cara profissional, né? Um profissional do mercado financeiro para cuidar do seu dinheiro. Tenha um pouco de paciência. É a mesma coisa escolher uma empresa. Você não passa 6 meses, 1 ano, fazendo às vezes um valuation adequado de uma empresa para comprar e 2 dias depois vender. Não faz sentido nenhum. O fundo de investimento funciona da mesma maneira. Então é muito importante ter esse tipo de cuidado, fazer uma análise adequada, diligente, né? Até porque se você faz essas análises, depois que você escolhe, você fica mais confortável. Então é muito comum que as pessoas só invistam olhando o retorno passado. Eu olhei para trás, vi que nos últimos 5 anos rendeu 100 pontos acima do Ibovespa, 100 pontos acima do S&P 500, vou investir, provavelmente vai continuar subindo. Aí depois, no ano seguinte, ele cai até mais do que o Ibovespa, como aconteceu em todos os fundos que a gente viu. Todos os fundos que a gente olhou, em algum ano estavam abaixo do Ibovespa. Mas no longo prazo performaram muito acima, né? Então, assim, tem que tomar esse cuidado, tem que ter um pouco de paciência. Tem uma frase do Warren Buffett que é muito comum, muito clássica, né, que ele fala: o mercado financeiro, ou o mercado acionário, é uma ferramenta de tirar dinheiro dos impacientes para os pacientes. Então, nesse ponto de vista, tem um pouco de calma, entenda que as teses demoram para maturar e escolha bem o seu gestor de ações. Para quem não tem tempo, para quem não tem expertise no mercado acionário, quem não tem know-how, quem não tem paciência, quem não gosta, vale muito a pena pagar a taxa de 2,20 para ter retornos acima da média, se você escolhe um bom gestor. Tá? Então, de novo, batendo na tecla mais uma vez, é muito importante entender bem a estratégia do fundo, entender bem a estratégia do gestor, para não tomar uma decisão errada na hora errada. Entenda os riscos envolvidos, não concentre a carteira demais no fundo de investimento, nenhum ativo, na verdade. Idealmente, você não pode deixar tudo concentrado numa modalidade só, como a gente vai ver na parte de utilização de carteira.
Mas já dando esse spoiler, né, é muito importante evitar tomar decisões que possam te prejudicar muito. Tá? Então, seguindo aquele passo a passo dos fundos de ação, é muito provável que você seja bem sucedido na escolha de gestores. E só para entender um pouquinho mais da parte de seleção de gestores, eu falei muito sobre conversar com o gestor e entender. No próximo vídeo, a gente fez um call com o gestor da Indy Capital e a gente vai ver um pouquinho de como funciona a mentalidade dele, como é que a equipe trabalha, quais foram os retornos, quais são as estratégias que eles usam para tentar conseguir as melhores performances no mercado financeiro, ou melhor dizendo, no mercado acionário. É isso e até breve.